Quando você tenta fazer o alcoolista admitir que ele é um alcoólatra, que é um rótulo negativo, desagradável, que a maior parte das pessoas vai relutar em aceitar esse rótulo, o que acontece na mente dele? Acontece um fenômeno psicológico chamado de reatância. Reatância é resistência. É como se fosse uma teimosia, como se a pessoa empacasse, como se a pessoa começasse a querer se defender daquele rótulo, daquele título, como se fosse uma característica negativa que você está tentando atribuir à pessoa, e por mais que ela se enquadre naquilo que você está tentando dizer, por exemplo, características, sinais, sintomas que são dignos de considerar, né? Se a gente fosse classificar como um problema com álcool, teria razão, lógica, técnica, mas na medida em que você tenta fazer a pessoa admitir isso, surge nela um anseio muito grande, muito importante por autonomia, por liberdade, por se autoafirmar. Esse é o fenômeno da reatância. Quanto mais você tenta fazer uma pessoa admitir alguma coisa que é difícil para ela admitir, seja alcoolismo, seja qualquer outra coisa, para pensar um pouco. Quantas vezes quando você já tentou forçar uma verdade, por mais que ela fosse uma verdade para uma pessoa, o que acontece? Como é que essa pessoa reage? E agora eu quero que você não imagine só o alcoolista que você ama, mas imagine outras pessoas, até mesmo se fizessem isso com você. Alguma verdade difícil? Alguma realidade desagradável a respeito de você mesmo? É desagradável e isso é, de fato, um princípio psicológico que acontece quando alguém recebe uma rotulação autoimposta, né? Quando tenta rotular, você cria resistência no outro. Boa, obrigado, Cristo. Já está explicando aqui, resumindo o que eu estou contando. Legal, obrigado. E é o seguinte, e olha só o que acontece. E eu não estou aqui falando, tá? Eu não estou aqui falando isso aqui só para você não desagradar o alcoolista. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Só para você evitar conflitos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou aqui te mostrando e te levando, te acompanhando nessa jornada com um objetivo muito claro em mente. E eu espero que seja o seu e eu espero que eu consiga mostrar ao longo desse caminho que é possível você fazer quem você ama parar de beber, que é possível para você e que tem formas muito mais rápidas de você fazer isso. Então, o que eu estou dizendo aqui não é simplesmente para você evitar um conflito. Eu estou falando aqui que quando você começa a tentar rotular o alcoolista, tentar fazer ele admitir que ele é um alcoólatra, isso acaba tirando o foco também, além de criar resistência, isso acaba tirando o foco daquilo que é importante, daquilo que está acontecendo, daquilo que você gostaria que fosse diferente. Por quê? A mente do alcoolista fica tão preocupada em querer resistir, em querer argumentar para você, em querer dizer que ele não é, ou aquela discussão sobre teórica, quase filosófica, acabam tomando tanto espaço que você para de falar sobre aquilo que você está buscando dizer, sobre aquilo que é importante falar, sobre as mudanças que você gostaria que acontecessem. Porque, e eu gosto de chamar isso, você vai ouvir isso algumas vezes eu falar aqui nessa semana de aquecimento e também na semana A, que isso acaba se tornando uma cortina de fumaça, que afasta, que gasta muita energia, você acaba gastando muita energia e não tendo muito resultado. E não se fala daquilo que está acontecendo de fato, aquilo realmente que precisa ser diferente.